Bom dia, amores. Beijinhos, saudade, tudo bem? Vamos lá? Sujeito predicado. Algumas dicas interessantes. Construir uma boa frase que passe a mensagem corretamente requer domínio dos termos da oração. Confira esses pontos importantes sobre sujeito predicado que eu preparei para vocês. Os termos essenciais da oração, sujeito predicado, são os termos essenciais de uma oração. Lembrando que nem sempre, a oração vai ter sujeito. Tem que ter o verbo, o predicado, mas o sujeito não necessariamente. O sujeito é um elemento sobre o qual se enuncia algo e que está diretamente ligado ao verbo. Exemplos. Bernardo é um lindo bebê. Vamos no verbo ser. E eu pergunto para ele, quem é um lindo bebê? Bernardo. Então, Bernardo é o ser de quem se fala, ou seja, o verbo ser é diretamente ligado a ele. Bernardo é um lindo bebê. Outra oração. Bernardo e Davi são bons amigos. Vamos ao verbo. Quem são bons amigos? Bernardo e Davi. Nessa frase, o sujeito tem dois núcleos. Bernardo, vírgula, Davi. O i aqui, a conjunção, não faz parte do núcleo, tá? O núcleo são as palavras mais importantes. Bernardo e Davi, veja, eu coloquei aqui separado, O i não está ali entre aspas. Núcleo são os núcleos, Núcleo é a palavra mais importante, que dá sentido ao sujeito. Na verdade, o núcleo é aquela palavrinha que vai passar pra gente a ideia de quem realmente está fazendo aquela ação. Então, no caso, Bernardo, Davi. O i não fez nada, o i é uma conjunção. Minha avó viajou com o vovô. Verbo viajar. Aí eu pergunto, quem viajou com o vovô? Minha avó. Então, minha avó é o sujeito. Nessa frase, o sujeito tem apenas um núcleo, que é avó. Nesse sujeito aqui, na verdade, quem está praticando a ação? É o minha ou é a avó? Então, avó. Se eu só tenho um núcleo, o sujeito simples. Ninguém deixou de assistir a videoaula da professora. Cuidado com esses termos, esses pronomes indefinidos, o ninguém, todos, algum, nenhum. Às vezes o aluno imagina assim, eu não posso identificar porque eu falo ninguém, eu não sei quem que é, acha que esse sujeito não existe. Desde que o sujeito apareça na oração, e se tiver um núcleo, será sujeito simples. Então, retornando. Ninguém deixou de assistir a videoaula da professora. Nessa frase, o sujeito tem apenas um núcleo, que é ninguém. Lá no verbo, deixou. Quem deixou de assistir a videoaula? Ninguém. Ninguém é o sujeito, eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples. O sujeito pode ser classificado em simples, quando possui um único núcleo. Exemplo, Lupe é o cachorro do Gustavo. Voltando lá, eu pergunto para o verbo. Quem é o cachorro do Gustavo? A resposta, Lupe. Então, o sujeito, Lupe, núcleo, também Lupe, um único núcleo, sujeito simples. Ele vai ser classificado em sujeito composto quando possui mais de um núcleo. Vejamos, Alexandre, Cauã e Mateus são amigos que se amam muito. Aí eu pergunto para o verbo, quem são amigos que se amam muito? Alexandre, Cauã, Mateus. Alexandre, vírgula, Cauã, vírgula, Mateus. São os núcleos. Eu tenho aqui 3 núcleos. Se eu tenho mais de um núcleo, o sujeito é composto. O núcleo do sujeito é a palavra principal do sujeito. Se eu tiver um núcleo, sujeito simples. Se eu tiver 2, sujeito composto. Geralmente no sujeito composto, vai aparecer a conjunção i. Outro exemplo. O gato da Bárbara fugiu para o telhado. O verbo fugiu. Vamos lá, o gato da Bárbara. Quem fugiu para o telhado? O gato da Bárbara. Mas nesse sujeito, vão aparecer várias palavras.
Mas eu pergunto, na verdade, quem foi que fugiu? Foi foi o gato, foi o Dô ou foi a Bárbara? Quem fugiu foi gato. Então eu tenho aqui um único núcleo. Se eu tenho um único núcleo, o sujeito é simples. Vamos lá para a sintaxe. O verbo fugiu. Quem fugiu para o telhado? O gato da Bárbara. O sujeito, né? O gato da Bárbara. O núcleo do sujeito? Gato. Se eu tenho um núcleo, né, o sujeito é simples. Se eu tenho dois, sujeito composto. Então vamos lá para o nosso resuminho. O sujeito simples possui apenas o núcleo e este bem exposto, né? Ele tem que estar aqui, claro, né, explícito na oração. Os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Os homens. Então, eu tenho duas palavras, mas qual que é o núcleo? Quem que destrói a natureza? Homens, né? Então, aqui eu tenho o núcleo. Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Eu tenho, né, Deus como sujeito e o Deus, aqui no caso, né, também será o núcleo do sujeito. Um núcleo, sujeito simples. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos, né? O sujeito, os alunos. Mas, na verdade, quem estuda? Alunos. Então, núcleo, alunos, um núcleo, sujeito simples. E o sujeito composto? Como reconhecer? Possui mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra, né? Para passar a informação. Também pode vir no início, no meio e no fim das orações. O mesmo acontece com o sujeito simples. Exemplos. Os jornais e a televisão noticiaram o fato. Quem noticiar o fato? Os jornais e a televisão. Então, eu tenho aí duas palavras, né? Duas palavras para nos passar a informação, né, que está noticiando o fato. Noticiar o fato, os jornais e a televisão. Noticiar os jornais e a televisão, o fato. Então, nós vimos, né, na aula anterior, que a ordem da oração, né, dos termos da oração, ele pode variar. A ordem correta, né, a ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Nada impedindo que esses termos, né, eles sejam invertidos na oração. Entendido? Por hoje é só. Até a próxima. Beijos.